gratidão que transforma. Essa é a mensagem desse dia. E antes de citar o versículo bíblico, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você que depositou a confiança de ouvir uma mensagem desse programa, que realmente seja uma mensagem que faça diferença na sua vida, que venha acrescentar fé, que venha ser uma pequena porção de alegria, de ânimo, de encorajamento. E o versículo do dia de hoje encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo deem graças, pois esta é a vontade de Deus. A gratidão não muda apenas o dia, ela muda o coração. O contexto do versículo que hoje eu compartilho é o apóstolo Paulo escrevendo a uma igreja jovem, que estava enfrentando perseguições e incertezas. Mesmo assim, ele os exorta a dar graças em tudo. Isso não significa negar a dor, mas reconhecer que Deus continua sendo soberano. E é tão difícil dar graças por algumas circunstâncias que acontecem em nossas vidas, né? Tem situações que é muito difícil agradecer a Deus porque elas aconteceram. E aqui você pode imaginar em inúmeros momentos da sua vida que você me diz assim: Camila, como eu vou dar graças por isso? Como eu vou agradecer a Deus por isso? E daí a palavra de Deus também nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a palavra de Deus também diz que nós não podemos basear a nossa vida somente no que a gente passa nessa terra. A nossa vida é muito mais do que o tempo que estamos aqui. Somos eternos. E conhecendo a palavra, se firmando em Cristo, nós podemos fazer o que o apóstolo Paulo diz hoje: em tudo deem graças, pois esta é a vontade de Deus. Eu quero contar um testemunho para vocês de um dia em que eu estava muito triste, e o motivo não importa, e vou deixar, como o Paulo também já fez algumas vezes, não explicar exatamente o motivo de alguma coisa, mas para que você realmente coloque um motivo muito triste que se enquadre na situação que você vive de repente. Eu estava muito triste, muito chateada, e eu lembro que quando eu fui orar, eu cheguei na presença de Deus e disse assim: Senhor, eu vou orar pelo quê, Senhor? Eu não sei nem pelo que orar. Sabe aquelas orações que a gente faz? Deus, muito obrigada por isso, por aquilo. Eu não conseguia nem agradecer nada, porque para mim estava tudo tão ruim que eu não conseguia nem orar direito. Senhor, eu não sei nem como orar, nem pelo que orar, porque eu estou muito triste e chateada com tudo que está acontecendo. E parece que o Senhor não tem me visto, Senhor. E eu não quero fazer uma oração mentirosa, uma oração hipócrita, porque o Senhor sabe como está o meu coração. Eu fui bem sincera e verdadeira. E a palavra diz que isso é orar. Devemos falar com Deus, não colocando Deus na parede, mas rasgando o nosso coração e falando a verdade para Ele. Porque Ele já nos conhece, Ele já sabe a verdade. E Ele espera que a gente converse com Ele. Ele é um pai que conhece o filho, mas Ele quer ouvir da nossa boca as coisas, porque tem coisas que Ele só consegue transformar quando a gente reconhece ou admite que precisa da ajuda dEle. E eu lembro que em meio a essa sinceridade do meu coração, eu senti o Espírito Santo assim, agradece pelo que realmente tu pode agradecer. E meu Deus, eu não tenho nada para agradecer. De repente, queridos, até os meus olhos que estavam adoecidos, tá? Mas era o meu sentimento. E eu sei que muita gente às vezes passa por isso. Meu Deus, eu não tenho pelo que agradecer de tanta dificuldade que eu tô passando na minha vida. E eu tava num dia desses. E o Senhor me disse: agradece porque tu tem 2 olhos e tu tá enxergando. Agradece porque tu tem pulmão para respirar. E ali o Espírito Santo começou a me conduzir numa oração verdadeira, porque eu disse que eu não queria ser mentirosa e agradecer por coisas que eu não estava feliz. E eu comecei: meu Deus, obrigada porque eu estou respirando, obrigada, Senhor, porque eu tenho 2 ouvidos, obrigada porque eu estou deitada numa cama. Eu estava até deitada, gente, nem ajoelhada eu estava. Estou deitada aqui na cama, tenho um teto sobre a minha cabeça.
Jesus, obrigada, Senhor, porque hoje eu pude ir no banheiro e ninguém precisou me levar. E de repente aqui tem pessoas que estão doentes me ouvindo, mas eu quero te dizer que Deus te vê e tudo são fases, mas naquela noite eu estava com saúde. Eu comecei a agradecer por essas coisas. Deus, eu comi e eu pude escolher o que eu ia comer. E tem momentos na vida que a gente come o que tem, que não tem nem opção de escolher o que vai comer. É a realidade de muitas pessoas. E Deus permite muitas situações para a gente valorizar muitas coisas também. Deus sabe como nos moldar. Mas eu comecei a agradecer por coisas que realmente eu podia agradecer. E eu lembro que quando eu comecei a orar, eu comecei a ficar tão grata. E parece que a oração começou a limpar os meus olhos e eu vi o tanto de motivos que eu tinha para me alegrar, verdadeiros. Ainda que em meio a circunstâncias que para mim eram muito difíceis e pareciam estar me sucumbindo. E tem pessoas que podem estar passando por isso aqui, por isso eu quero te encorajar a fazer uma oração sincera de gratidão a Deus. Gratidão transforma, e principalmente quando chegamos na presença de Deus e agradecemos a Ele. Eu comecei a agradecer até pelas lutas, porque no momento em que eu comecei a orar agradecendo, eu entendi que Deus estava no controle de tudo e que ainda que por muitos motivos eu não entendesse o que eu estava passando, eu entendi que Deus estava comigo. E que nós sempre temos motivos para agradecer. E quando tu achar que não tem motivo nenhum, lembra da cruz. Graças a Jesus Cristo, nós temos livre acesso a Deus e Ele está presente aqui e aí enquanto você me escuta. Aleluia. A gratidão é uma disciplina espiritual que ajusta a nossa visão. Quando somos gratos, nossa fé amadurece e a nossa alma encontra descanso. E hoje Deus Ele quer curar corações cansados da murmuração e restaurar a alegria da salvação. Pratique a gratidão conscientemente, mesmo nos dias difíceis. Essa é a lição da mensagem que Deus quer nos passar hoje. Encerro repetindo o versículo 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo deem graças, pois esta é a vontade de Deus. Vamos orar? Pai, ensina-nos a viver com o coração grato. Mesmo quando não entendemos tudo, mesmo em meio ao caos, escolhemos reconhecer a Tua fidelidade. Que a gratidão transforme a nossa mente e a nossa fé, Senhor. É o que nós te pedimos nessa humilde e simples oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu fico muito feliz que você ouviu essa mensagem. Se você não me conhece, eu me chamo Camila Antoniazzi e é uma alegria servir ao Senhor aqui nesse canal, trazendo mensagens da parte dele. E eu quero te dizer que se essa mensagem te abençoou, ela também pode abençoar muito alguém que o Senhor trouxe na tua mente enquanto você ouvia essa palavra. Encaminha para essa pessoa, seja um canal de bênção através do compartilhamento da palavra de Deus. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito. E, querendo Pai, até o próximo vídeo.